Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante e muito intrigante também, causa muita curiosidade, que é relacionamento, de forma geral. Eu sei que muita gente procura isso nas mídias sociais, procura isso no Google. Esse tema realmente envolve a vida de todas as pessoas, de alguma maneira ou de outra. Falar de relacionamento é falar sobre você, falar sobre mim e das minhas relações, que é a consequência, é a construção dessa integração social que a gente precisa fazer, dessa interação social. A psicologia social estuda sobre isso e nós todos vivemos isso, falamos sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre temas interessantíssimos como comunicação no relacionamento, feridas emocionais que influenciam no relacionamento, padrão mental, as consequências, dependência emocional. Para falar sobre tudo isso, nós escolhemos a dedo uma pessoa e eu quis convidá-la para estar aqui presente, para falar isso com a gente, para conversar sobre o que ela ouve, o que ela recebe no dia a dia no Instagram. Júlia Nunes, Obrigada seja pelo bem-vinda. convite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Prazer você estar aqui. A gente, eu, minha equipe, a gente acompanhou seus conteúdos um tempão. Eu já vejo muita coisa lá há muito tempo sobre narcisismo, sobre comunicação e adoro a forma como você pondera as coisas, né? Você busca equilibrar muitos pontos de vista, as óticas. Você fala sobre todos esses temas que você tem agora, né? Sim. E eu queria começar esse bate-papo assim, primeiro te perguntando assim, qual foi o momento a partir do qual você começou a falar sobre relacionamento? Fique à vontade. Então, Ramon, eu trabalhei com empreendedorismo feminino, na verdade. Eu comecei dali. Com 17 anos eu montei uma empresa. E aí essa empresa deu certo, lá pelos meus 22, 23 eu estava bem, e falava muito sobre isso no meu Instagram, acabava compartilhando minha rotina de empreendedora. Sim. Eu montei uma marca de roupa, depois eu montei uma loja, depois eu montei uma fábrica, eu compartilhava isso no Instagram, lá em 2013, 2014, quando o Instagram ainda era mato. Uhum. Então as pessoas elas começaram a me ver com esse lado de empreendedorismo jovem, eu tinha 21, 22 anos. E aí lá para 2020, quando começou a pandemia, eu montei uma mentoria de empreendedorismo só para mulheres. Porque na minha cabeça, era o público que eu tinha vontade de Você tinha quantos fazer anos quando você montou a mentoria. mentoria? A mentoria eu tinha uns 27 Tá anos. bem. E aí eu montei só para mulheres, porque eu pensei, isso mudou minha vida. Ter ficado independente financeiramente cedo, ter trabalhado, ter tido acesso a fazer negócio, que eu fiz faculdade de administração, mas na verdade foi vivendo mesmo, foi tomando Sim, porrada ali que você aprende a sim, montar um sim. negócio, a fazer. Você, você teve acesso a muita coisa muito cedo, assim, Sim, sim. conhecimentos, competências, Exato, né? Um mundo novo, responsabilidades. responsabilidade, E isso exigências. me fez evoluir muito rápido e Sim, me fez ter acesso a coisas diferentes que as pessoas da minha idade tinham. Então eu botei na minha cabeça, se eu montar um treinamento, se eu conseguir fazer com que as mulheres montem um negócio delas, que seja um negócio em casa, como eu comecei fazendo terno feminino na faculdade de Direito, que eu entrei no Direito primeiro. E aí eu fazia terno lá, vendia, me custava X, eu vendia por 5x, vi que aquilo dava dinheiro com 17 anos, falei, opa, vou montar um negócio aqui e fui fazendo. sim, Então, eu queria que elas aprendessem a fazer dinheiro, a montar um negócio, seja qual fosse o negócio. E a minha ideia interessante. era, se eu transformar essas mulheres em independentes financeiramente, eu vou quebrar essa possibilidade de elas estarem presas a uma relação tóxica, uma relação de Sim, 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 dependência. sim. Que Porque é na um minha drama cabeça, social, na que é um real. drama social, na minha cabeça a mulher, ela tinha muito, ela entrava muito em situações, ela se colocava em situações que ela não precisava por conta do financeiro. Então eu Perfeito. penso, se eu conseguir trazer para ela uma base de ensino, para ela montar um negócio que seja para ela ganhar, sei lá, 10% do que o marido dela ganha, mas é dela. Sabe? Além dela ter a renda dela, ela vai alimentar o espírito dela com algo que ela é capaz de fazer, ela vai ficar, vai ter o dinamismo ali do que conversar com o marido, porque eu acho que isso faz diferença, quando a mulher ela Sim. tem a ocupação dela. Então coloquei isso na minha veia assim, falei, eu quero fazer isso, é isso que eu quero ensinar e fiz a mentoria de empreendedorismo. Fiz várias turmas e as meninas saíam muito realizadas. A gente criou Legal. negócios maravilhosos lá dentro. Pessoas entravam com negócios prontos e às vezes saíam com ideias para o negócio delas. Abrindo um parênteses, desculpa interromper. É só sobre essa mentoria. Quais são os principais sabotadores que você identificou nas mulheres que as impediam de crescer, prosperar, de se desenvolver, de ter o seu próprio negócio? Muitas delas não se sentiam capazes de ser donas de um negócio.
não se sentia capaz de dar ordem, de comprar, de pagar, e outras tinham muito a falta de incentivo do parceiro. Ah, pra que que você vai fazer isso? Você vai fazer isso pra ganhar R$ 2.000? Você vai vender roupa pra ganhar R$ 5.000? Pra que isso? Não precisa disso. Então elas não tinham incentivo do pai ou do parceiro e elas também não se sentiam capazes de ser donas. Sabe aquele negócio do Sim, é uma crença dire- de capacidade, né? é, de Uhum. você, porque se você, quando você é CLT, você sabe que você tem que fazer aquela ocupação ali que você é contratado e tá tudo certo. Quando Sim. você é dono de um negócio, por mais que seja um negócio pequeno, Tem que gerir tudo. é você que resolve. É você que Autorresponsabilidade, né? resolve tudo. A decisão, a última decisão e todas as decisões diárias são nossas. Sim, Então elas tinham muito medo disso, de nossa, mas e se der errado? Mas e se o dinheiro não voltar? E se não vender esse mês? Elas não se sentiam capazes de tomar sim, tantas decisões sozinhas. E aí a gente veio quebrando isso, a gente fez, tinha uma parte de psicologia dentro do treinamento também, sim. que era a parte que elas mais vibravam. Era o lugar que elas mais ficavam, assim, tinha uma psicóloga que dava essa parte dentro do nosso treinamento, a Elisandra, muito, muito maravilhosa ela. E elas vibravam muito nessas aulas de psicologia, onde a gente falava de inteligência emocional, de competências de comportamento. E ali a gente terminou as mentorias de empreendedorismo. Eu via que muitas seguiam, conseguiam montar um negócio, ficavam felizes, ou até desenvolviam uma ideia diferente para o negócio que elas já tinham, estavam felizes, mas ainda estavam ali, ai, Júlia, minha vida não anda, não sei o que, eu tô agarrada. Gente, foi quando eu percebi que o que segurava mesmo essas mulheres de prosperar, o que realmente fazia com que elas ficassem ali naquela correndo em círculos, sabe? Que a gente fala, que você fica correndo em círculos, parece que sua vida não sai daquele lugar, era a dependência emocional. O interessante é o seguinte, para quem chega no teu conteúdo, é, e eu percebo isso no teu conteúdo sobre relacionamento, que você é muito realmente justa e ponderada, conduzindo a que cada um olhe para dentro de si e perceba as suas fraquezas, suas limitações, as coisas que a própria pessoa precisa melhorar, né? Em primeiro lugar. E está muito explicado nessa história, nessa historiação que você faz, o porquê você leva muito também as mulheres à reflexão sobre os comportamentos dela. Porque foi começando a ajudar mulheres, identificando os sabotadores das mulheres, Sim, e não uma pessoa que surgiu do nada e de repente começa, olha, mulheres, olha para isso também, sabe? Não, não, é porque vem de uma história de empática de desenvolvimento das mulheres. É muito legal. sim. E seria muito mais fácil se eu abrisse o meu Instagram e começasse a falar, não, é porque o homem é assim mesmo, nós mulheres somos o sexo frágil e faz isso, e a gente é assim, não pode passar por isso. Se eu passasse a mão na cabeça das mulheres o tempo inteiro, seria muito mais fácil. Porque eu seria amada, né? Todo É. mundo ia falar, nossa, a Júlia é uma mãezona. Porque que você é defensora das mulheres que cuida e protege as mulheres, né? Como um caso que você me contou antes de iniciar o programa, inclusive, que você está quase que advogando, protegendo Sim, um caso de violência doméstica. doméstica, né? Isso aí é óbvio, né? É claro que você parte desse pressuposto de que você fala para as mulheres, né? Então já é o seu objeto de estudo, já é Exato. o E seu foco. a minha linha de raciocínio é fazer com que elas entendam qual é a responsabilidade delas em cada situação que elas passaram. O que que fez com que elas ficassem ali, se conectassem com aquilo, permanecessem ali e repetissem isso. Sim, Porque se você repete padrões na sua vida, significa que tem um ciclo aí, tem um. eu estou fazendo algo que me traz para o mesmo lugar. Ou todo mundo é ruim, o mundo inteiro é ruim. Você não vai E mudar o o mundo mundo. sempre reage da mesma forma, gerando a Exatamente. mesma ferida em você, né? Até Não, na que você verdade, aprenda a lidar com ela. é, Já ouviu isso? A vida vai te mostrar várias vezes a várias mesma vezes, situação. Pode até que não você ser hoje no altere. relacionamento. É, Amanhã no seu ambiente de trabalho você vai lidar com a mesma situação e você não vai até que saber você conduzir altere ela. sua estratégia mental inconsciente, porque inconscientemente nós temos várias estratégias mentais que, na verdade, são as formas como foram constituídos os nossos caminhos neuronais, nosso sistema nervoso, a forma como a gente procede, como a gente fala, como a gente se sente, como a gente realiza determinadas coisas, né? E como a gente faz uma coisa qualquer, a gente faz qualquer coisa. Exatamente. Padrão, né? São os padrões. E aí eu tento trazer essa linha de raciocínio de vamos quebrar esses padrões, vamos entender aonde está começando isso. E começa onde? Em mim. Sim, Eu me relaciono com você. claro. Então, de alguma forma, se eu tenho uma pessoa tóxica aqui, uma pessoa manipuladora, e eu me conecto com essa pessoa,
Existe um velcro em mim para eu estar conectada com essa pessoa. Porque se eu estou saudável, se eu tenho minha autoestima consolidada, se eu tenho um autoconhecimento bem trabalhado e eu encontro uma pessoa manipuladora, eu posso até me atrair, química ali, você pode até sair com essa pessoa, ficar com ela um dia, mas você não se conecta com ela. Você não cria um relacionamento com Exato. ela. Porque você percebe que essa pessoa não tem os valores que você tem, não lida com as coisas como você lida e que essa pessoa é uma manipuladora, enfim, você desconecta. Sim. Agora, qual é o velcro que você tem para se conectar com essa pessoa? É esse velcro que você tem que curar, porque senão você vai terminar com essa pessoa, vai falar: meu ex é manipulador, meu ex é tóxico, meu ex é narcisista, seja lá qual o termo É. que você queira dar, e você lá na Sim. frente vai encontrar com outro, O que porque me o seu falta, velcro ainda está em você. exato, o que me falta, que ferida emocional de abandono, de rejeição, pode estar gerando exatamente uma necessidade inconsciente daquele padrão, daquele perfil, sempre de novo se reconectar a mim Sim. e para reforçar, para confirmar as crenças, né? É, porque a gente vem com as crenças, com os medos, a gente vem Isso, com todas as experiências que a gente exato, viveu, emocionais, às vezes as referências que você teve dos seus pais, do seu sim, tio, seus avós, dos seus amigos. é, Tem muita gente que. Eu tenho alunas de 27, 28 anos que nunca namorou. Então, qual é o padrão de referência dela? Os pais, as amigas, os tios, ou seja, sim, quando você começa, sei lá, adolescente, que quando você começa a se relacionar de forma afetuosa com as pessoas, ninguém nunca te ensina isso. Ninguém vira pra você e fala: olha, verdade. irmão, você tem que fazer assim, você vai fazer assim, você não pode fazer assim. A gente aprende se relacionando. E a gente aprende se relacionando e com as experiências que a gente vê na nossa casa, na nossa vida, às vezes na internet, numa novela, num filme. E aí, quando você começa a viver, você traz as suas experiências e as suas crenças. As suas crenças vêm de coisas que você já viveu Sim, e às vezes não resolveu, né? Não sim, sim. ressignificou ali dentro de você. Ou seja, imagina que confusão que é É. você se É um relacionar. sistema, né? Um sistema de crenças, um sistema complexo de emoções, de memórias, de crenças, né? Exato. E você chega com tudo isso sem entender por que você age da forma como você age, por que você pensa da forma como você pensa, por que os seus resultados estão sendo assim, né? Por que eu vivo nesse cenário? Ele é aleatório? Ele é ao acaso? Não, foi eu que criei, É. né? Isso é muito E as interessante. pessoas querem esperar novos resultados fazendo as As mesmas mesmas coisas. coisas, né? Então eu quero encontrar um cara maravilhoso, um cara família, um cara isso, mas você continua buscando nos mesmos lugares, aceitando as mesmas coisas, Sim, reagindo do mesmo jeito. Por isso que tudo que eu falo, que às vezes tem mulher que me chama de machista e tem gente que não concorda, porque eu sou muito objetiva, muito direta, trago muito essa questão da PNL também, que é você precisa começar da onde começa, que é em você. Se você sim, não tem uma autoestima bem consolidada, sim. você não vai conseguir prosperar Em nada. em nada. É. E aí traz um outro cenário do que é. O que é autoestima? Porque as pessoas falam de autoestima, pelo menos eu, quando comecei a estudar sobre isso, eu não tinha a mínima noção do que era a verdadeira autoestima. Que a autoestima, para as pessoas, eu já tive até algumas discussões em podcast sobre isso, você se sentir bem, né? Você se olhar no espelho e você tá bem com você. Isso não é autoestima. E o que é autoestima na sua opinião? Autoestima, a verdadeira autoestima é você saber exatamente quem você é, com as suas sombras, com as suas fragilidades e não precisar de sofisticar máscaras para atuações. Deixa eu explicar melhor. A gente sabe das nossas sombras, das nossas fraquezas. Sim, Quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente mascara isso para que a gente tenha relações boas e que a pessoa sim. não acesse essas vulnerabilidades nossas. Só que quando você sofistica essas atuações para as pessoas e você chega em casa, você sabe que você não é exatamente aquela pessoa que você está sendo na rua, isso te distancia De si mesmo, em de primeiro si lugar, mesmo. e não E se aí, sustenta. e não se sustenta porque você sabe que a validação que você está recebendo na rua Sim, não é exatamente como deveria ser, porque você não é exatamente aquela pessoa. sim, E aí na autoestima, a gente tem 4 pilares, que é a autoimagem, que é o que as pessoas acham que a autoestima é beleza. Ah, se eu estiver bem comigo mesmo, se eu emagrecer 4 quilos, minha autoestima vai melhorar. De fato, pode ajudar, porque um dos pilares da autoestima é a autoimagem. Mas a gente tem outros pilares, que é o autorrespeito, que é o autovalor.
E a gente tem o quarto pilar da autoestima, que é a autoeficácia, que é você saber e se sentir confiante para executar coisas que você não domina. Então, todos esses pilares, eles envolvem a autoestima. Não adianta você ter uma autoimagem bem resolvida, bem trabalhada, que é o que acontece às vezes, a aluna minha fala, nossa, mas eu me acho bonita, Júlia, eu gosto de mim, mas eu não sei se eu não sei por que que a minha autoestima baixa. Você tem que trazer. Provavelmente alguns dos seus pilares estão desalinhados. E a gente acaba projetando muito a autoestima em coisas externas, né? Você fica com uma autoestima alta quando você emagrece alguns quilos, ou quando você compra um carro novo, quando você compra uma casa nova. Isso não é autoestima. Porque se a gente tira isso de você, cadê a sua autoestima? É verdade. E aí não dá para criar laços, né? Saudáveis. Inclusive daí que vem a origem da palavra relacionamento no latim. Se você decompõe o radical, relaços, né? Fazer laços sempre de novo. Legal. Reconstruir laços de forma dinâmica, né? E aí só é possível fazer laços saudáveis se você estiver Se saudável, você estiver se você estiver saudável. bem, se você transbordar isso. Inclusive, as pessoas que perdem essas características no relacionamento acabam ficando também desinteressantes para o seu parceiro, para a sua parceira, né? Esse é Exatamente. um recado para os homens, inclusive, e para as mulheres, que tomem muito cuidado na hora de tentar lapidar demais a pessoa ou mudar demais a pessoa, para que você não mude coisas pelas quais você se apaixonou, E né? também tem Agora, o lado. comportamentos ruins, lógico, coisas que atrapalham de fato, lógico, mas tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai terminar conceituando o livro do Padre Fábio de Mello, que é Alguém me roubou de mim, É. né? E aí perde-se os motivos do interesse, né? E tem muito um ponto também que as pessoas, elas são um tipo de pessoa na hora de se conhecer, e aí depois que elas Também. começam a namorar, elas viram quem elas realmente eram. Ah, Já viu sim. isso acontecer? Pô, Você começa a sair com uma mulher, aí você gosta de beber, ela bebe com você gosta de sair, ela sai com você eu gosta de viajar. namorei pouco na minha Aí vida, mas eu ouço falar que isso acontece no de dia a dia. repente você começa a namorar com a mulher, aí ela vira outra pessoa e você fala, gente, mas eu não me apaixonei por isso aqui. Me apaixonei por aquela mulher. É, Isso o homem também, é os claro, dois. vice-versa. Ah, Então a gente tem esse negócio sim, sim. de É. As criar pessoas, uma as pessoas têm muito medo de serem conhecidas, né? da rejeição, na verdade, É né? porque elas se rejeitam. Elas se rejeitam. É um problema da autoestima, da autorrejeição, e pelo fato de eu me rejeitar, então eu já não suporto o risco de ser rejeitado ao me mostrar de cara. Aí gera um problema, daqui a pouco, pum, sabota. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento. Júlia, você falou muito sobre a autorresponsabilidade, a necessidade da pessoa se olhar, entender o que é a autoestima dela. É, aí eu te pergunto, e você e o seu namorado, o Felipe, nesse relacionamento de vocês, como é que você aplica isso no dia a dia, no desafio de sair um pouco do teórico e praticar isso? Como é que é a relação de vocês nesse aspecto? Olha, o Felipe é muito maduro. Ele é assim 50 vezes mais maduro que eu. Eu até brinco, as pessoas falam: "Nossa, mas é sério?" Ele participa de todos os meus estudos. A gente conversa muito sobre o que eu estudo, ele gosta. Te apoia, né? Me apoia muito, ele me apoia quando eu escrevo os treinamentos, ele é o primeiro a assistir os meus treinamentos. Que legal. Eu leio os treinamentos para ele e fala: "Eu não entendi muito bem isso". Aí eu penso: se ele não entendeu, as pessoas não vão entender, Sim, porque ele é leigo, então eu sim, preciso que ele entenda. E isso acaba que ajuda muito a gente, né, porque a muito. gente debate muito sobre esses assuntos, esses temas todos que eu venho estudando, mas ele já é uma pessoa muito madura por si só. Ele é uma Sim. pessoa extremamente centrada, é uma pessoa muito em paz, é uma pessoa que tem uma autoestima muito bem Isso te consolidada. ajuda muito nos seus propósitos também, né? Muito, Ter uma pessoa muito, muito. sadia emocionalmente do lado é maravilhoso, né? Nossa, totalmente. Tem um tema hoje que está muito em voga, que é o narcisismo, né? E muita gente fala assim, o namorado era narcisista, meu ex é narcisista, ou minha ex é narcisista, ou fulano é narcisista. E narcisismo, a gente sabe, é um transtorno Transtorno de personalidade. de personalidade, Isso. exatamente. E tem várias características que precisam estar presentes naquele comportamento daquela pessoa para que realmente ela
seja possa ser diagnosticada. diagnosticada com o transtorno de personalidade narcisista. Logicamente, a gente sabe também que para diagnosticar é muito difícil, porque é muito difícil uma Um pessoa de verdade narcisista falar que ele é narcisista, né? e se submeter a uma É. análise, né? Uma anamnese. E aí, existe de fato, você percebe de fato, muito narcisismo. Como é que é isso, a sua percepção estatística, se eu posso dizer assim? E quais são as sequelas que você tem percebido de pessoas que passaram por relacionamentos narcisistas? Então, eu acho de extrema importância ter trago esse conceito para o mundo de hoje, né? O que que é o narcisista, o que que é o relacionamento tóxico, que antes a gente não tinha isso. Sim, Até brinco com minha sogra, fala às vezes comigo: Nossa, Júlia, na minha época não existia isso, não. A gente passava por um monte de coisa, não sabia o que que era, não sabia como resolver. Então é interessante os conceitos de hoje para a pessoa saber o que ela está passando. sim, Só que o que a gente vê muito é que todo mundo quer arrumar um diagnóstico para resolver um problema. Então, o que eu acabo pegando muito é que todas as mulheres falam assim comigo: Ai, Júlia, você teve um relacionamento ruim, se o cara não era tão agradável, ele já era narcisista. Entende? E o narcisista não é exatamente isso. Ah, uma pessoa que me tratava mal e que me manipulava. Existem vários pontos para você analisar se uma pessoa é de fato narcisista. Então, eu não falo do narcisismo dessa forma geral que as pessoas fazem, porque eu acho que hoje estão usando muito o narcisismo como bengala. sim. Sabe? Meu namoro não deu certo porque meu ex era narcisista. Narcisista Ah, porque meu ex era narcisista. Todo mundo virou e narcisista também não olha agora. para si mesmo, né? É Pode aquilo ser que eu que. falei do Ah, velcro, e você não sabe o que que ah, te conecta ali. Então sim. eu tento trazer mais o que que aconteceu na sua relação, o que que essa pessoa te gerou Tirar o rótulo um de pouquinho, né? E emoção pensar em e si por que mesmo. que você estava ali. É, Todos os momentos que você percebia alguma manipulação, o que que te fazia ficar ali. Mesmo que a pessoa tenha um diagnóstico de narcisismo ou sim, não, eu sim. tento trazer para o lado de quem Porque passou. você atraiu e se manteve naquele Exato. relacionamento. Eu Ah, sou dependente emocional, eu sou carente, eu sinto uma falta de família, porque tem muito disso, né? Muita mulher que sim, fica no relacionamento com narcisista, ela teve uma falta de família, de pai, de base. Então eu tento levar para esse lado do você, sim, sempre o eu. Aonde sim. isso te conectou? Tem muito homem narcisista, mas tem mulher narcisista também? Tem, claro, tem sogra narcisista, tem mãe Mãe narcisista, narcisista pai também? narcisista. É um É. transtorno de personalidade, né? É do Sim, ser humano isso. sim, é Só verdade. que como a gente trouxe isso muito para o mundo do relacionamento, então, e aí quem procura ajuda? Mulher. Quem quer ler mais sobre esses temas? Quem fala mais sobre relacionamento? Mulher. É. Então, naturalmente, a gente entende que O existem assunto, mais o homens tema que narcisistas do sobe que mulher narcisista. Aí eu já vi pessoas falando, não, porque é da característica fisiológica do homem ser mais narcisista. Eu não concordo. Eu acho que, na minha opinião, as mulheres procuram mais, as mulheres leem mais sobre é, isso, falam mais sobre isso. Você não vai chegar para 10 amigos seus, ai, amigo, terminei ontem, pô, tô muito mal, não sei o que, você não vai fazer isso. é, Você vai falar com um amigo seu que você confia muito é. e olhe E olha lá, lá, né? e olhe lá. A gente não, a mulher ela tem Mulheres liberdade de compartilham mais, falar, né? então acaba que a gente buscou mais sobre isso, por isso que falam que o homem é mais narcisista, porque a mulher tem mais acesso a isso. Mas Sim, não acho que tem a ver com a fisiologia do homem ou da mulher. Obviamente, o homem ele é mais racional, isso faz parte da energia masculina. A sim. energia masculina é racionalidade, é objetividade, é competição, é direcionamento. A mulher não. Pragmatismo. A mulher ela recebe, ela é intuitiva, ela é do apoio, ela é oral. Então, se você É um ser pegar na humano, questão, né? A mulher é um ser humano. se você pegar na questão de energia, É, naturalmente você pode olhar para o homem e falar, nossa, mas ele é mais egoísta. Sim, é da energia masculina ser mais egoísta. É da energia masculina ser mais racional. Se você pega no ambiente de trabalho, por exemplo, uma mulher num ambiente de trabalho, uma CEO, ela precisa exercer a energia masculina dela. Quando as pessoas falam assim, ah, é errado a mulher ter energia masculina hoje. Claro que é errado. Ela ter energia masculina no ambiente de relacionamento dela. Ela queria ter uma energia de competição com o marido dela. Isso não vai funcionar nunca. Agora, a energia masculina não é energia negativa. Como as pessoas falam, a energia masculina é negativa e a feminina é positiva. Não, não existe isso. É que a masculina, de fato, é a energia da racionalidade, da objetividade, da ação. então, Mas a mulher, ela pode transitar na energia masculina e deve. Em um ambiente que não é seguro, por exemplo, um ambiente de competição. Se claro. você está numa mesa com 10 CEOs homens e você é uma mulher, e você entender que esses caras têm que olhar para você como uma mulher,
e entrar na sua energia para debater um assunto com você, para discutir alguma coisa de trabalho, não funciona. Você vai precisar ser mais racional, mais pragmática, mais objetiva para impor suas ideias para as pessoas te escutarem. Então, não é errado a mulher transitar na energia masculina, ela tem que saber aonde ela vai exercer essa energia masculina. Sim. E o que Assim acontece... como, desculpa, eu interrompi, mas assim como a importância do desenvolvimento da capacidade empática e sensibilidade do homem é muito importante para a negociação, para a percepção do outro, para a liderança, para a capacidade de ouvir, Intuição. intuição. Exatamente. E as pessoas têm essa ideia de que o homem não pode ter energia feminina porque senão, né, tá errado. E a mulher não pode ter energia masculina. A verdade, Júlia, As duas energias existem na gente. Você tem que exatamente, as duas equilibrar e energias. saber aonde usar. Exatamente, é porque é um tipo de energia, você chama de energia, mas que pode ser traduzida ou materializada em habilidades naturais que foram desenvolvidas, competências naturais que foram desenvolvidas estruturalmente no homem ou na mulher. Na verdade, é porque uma foi mais cultivada historicamente no homem, outra mais cultivada Sim. historicamente na mulher, mais as questões biológicas também que contribuem, né? É só você ver, pega um homem e coloca ele para fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Ele não faz. Difícil, né? Ele faz uma. É verdade, a gente tem essa dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? São essas e tantas outras competências que a mulher tem de sobra e que a gente não tem. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Faider Evita. Já reparou que encontrar um bom fornecedor costuma ser uma questão complexa? Porque sempre tem aquela dúvida, onde achar o parceiro certo, se é de qualidade, se dá para confiar. Mas calma, seja para o serviço mais simples ou mais elaborado para a sua empresa, conte com a Finder Evita, uma plataforma de indicações qualificadas para a sua demanda. Nossa rede de fornecedores passa por uma avaliação criteriosa e já conectamos inúmeros negócios. Então simplifique você também e conte com a Finder Evita. E, Júlia, eu quero te agradecer muito pela participação no programa, pela sua disponibilidade, por trocar tanta coisa legal, interessante aqui com a gente. Tenho certeza que o público de casa adorou. Você tem muito conteúdo legal, muita experiência legal com as mulheres, com os homens também que estão procurando conteúdo, né? Melhorar. Isso é muito legal, mostra o amadurecimento também dos homens. Isso é muito bacana. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que te agradeço o convite. Estou aí à disposição quando você quiser falar de relacionamento de novo. E agora, você tem uma mentoria, você tem um treinamento que ajuda muitas mulheres. Fala em 30 segundos sobre isso. A gente tem o treinamento Valoriza, que é um treinamento de competências comportamentais e relacionamento, onde a gente desenvolve todo o passo a passo para a mulher, desde a construção da autoestima até a parte de energias, de inteligência emocional, de seja a pessoa mais interessante da mesa, de comunicação assertiva. São 5 encontros ao vivo comigo e com toda a turma de mulheres. E Então, tem um link lá nas suas redes sociais. tem o link lá na minha bio, é só você entrar no meu Instagram se você quiser Perfeito. passar pelo treinamento comigo. Com certeza vão querer. E você, telespectador homem, por favor, toma juízo. Busca se desenvolver, busca mudar, busca melhorar. Trata seus transtornos, trata seu comportamento. Olha para dentro de si. Você não vai ser fragilizado ou pior por causa disso. Pelo contrário, busca ser quem você nasceu para ser. Você pode ser portador de um relacionamento saudável, construir um relacionamento saudável, e você pode mudar padrões, mentalidade, coisas que você modelou e inconscientemente você está fazendo de forma repetida. Seja melhor. Até domingo que vem no Conexão na Band.